um bando de 19 leões, liderados por 3 machos dominantes poderosos. Esse bando enfrentou meses difíceis e, graças à sua superação, se tornaram lendas nas terras longínquas de Luangwa. Um filhote rejeitado luta para sobreviver e se tornar rei em um futuro incerto e tempestuoso. Será mesmo que os desafios da selva africana darão uma trégua para ele? A verdade é que a vida real é cruel e imprevisível. Aqueles que desprezamos podem se tornar nossos salvadores no final. Então, já deixe seu like e vamos nessa. Este é o Bando Mwamba, um grupo de 19 leões que residem no leste da Zâmbia, mais precisamente nas terras de Luangwa. Considerado o bando mais forte do local, essa família era composta por 3 machos dominantes conhecidos como a Coalizão Rock. Eram eles Mola, Pride e Vicky. Os reis contavam com 9 rainhas excepcionais, 5 filhotes adolescentes e 2 filhotes recém-nascidos, Otto, o macho, e Maia, a pequena fêmea. A família grande parecia ser uma proteção extra para esses filhotes, mas a verdade é que Otto e Maia gostavam de se aventurar pelas savanas escondidas, lugar onde leopardos esperavam o momento perfeito para sumir com um dos filhotes de seus maiores inimigos. Em uma manhã de outubro, as temperaturas da savana estavam escaldantes e Otto e Maia aproveitaram que toda a sua família dormia na sombra de uma árvore para explorarem sozinhos o ambiente enorme que estava à sua frente. Mola, um dos líderes do bando, percebeu que faltava 2 importantes integrantes de sua família e foi à procura de seus caçulas. Não demorou muito para Mola avistar um leopardo que espreitava suas crianças. Mola sabia que se o leopardo visse, ele seria mais rápido e fugiria para uma árvore bem alta. Caso escapasse, o leopardo poderia voltar a tentar pegar Otto e Maia. Por isso, o leão se encaminhou devagar, bem atrás do leopardo. Quando o felino deu conta da presença de Mola, já era tarde demais. O leão o abateu de forma rápida e assertiva. Otto e Maia estavam a salvos, ao menos dessa vez. Para uma família de predadores tão grande, não são todos que se importam com os filhotes. Mola, Pride e Vicky saíram em viagem em busca de mais leoas para agregar ao seu enorme grupo. Aparentemente, os filhotes estariam seguros com suas mães e tias, caçadoras natas e imponentes. Mas a verdade é que elas não se importavam muito com eles. Era noite e os adultos saíram para caçar. Otto e Maia ficaram sozinhos na escuridão da savana, bem no horário em que hienas estão à procura de suas próximas vítimas. Mas não são só as hienas que estavam ativas nessa noite. Um inimigo mortal se escondia entre as rochas, bem próximas dos 2 leões filhotes, a mamba negra. Maia se afastou do irmão, se aproximando ainda mais do território da serpente, que não se deteve em picar a pequena. Quando o sol raiou, o bando retornou com a caça e uma das fêmeas percebeu que havia apenas um filhote em casa. Ela saiu à procura de Maia, mas a leoa também não retornou. Ao encontrar o corpo da filhote desaparecida, a leoa foi picada pela cobra que estava no local e sucumbiu em poucas horas. Ao longe, o bando viu a leoa agonizando de dor e não ousaram em se aproximar para ajudar. Afinal, leões sabem que o abate é certo quando se trata de uma mamba negra, e pelos sons de dor que ouviam, sabiam que se tratava da perigosa serpente. Mambas negras são fatais até mesmo para eles, os felinos mais poderosos da África.
Agora Otto era o único filhote do bando, e aqueles que realmente se importavam com ele estavam em viagem e nada assegurava que um dia eles voltariam. A coalizão Rock, líderes daquele bando, havia saído há alguns dias em busca de mais fêmeas, e em sua ausência assustava Otto, pois todos os outros leões de sua família, inclusive sua mãe, estavam se mostrando uma ameaça para ele. Os reis não haviam desaparecido ou sido abatidos por outros leões. A verdade é que eles tinham encontrado 4 fêmeas que haviam sido abandonadas por seu antigo líder. Elas estavam em período de acasalamento e por isso os machos permaneceram desfrutando de novas rainhas. Os Rocks ficariam por um bom tempo ali. Talvez eles esperariam para ter certeza que as leoas estivessem grávidas para retornarem então ao seu bando original. As leoas do bando Wamba começaram a se sentir abandonadas por seus reis e não demonstravam interesse em proteger Otto. Elas queriam a presença dos machos dominantes para ajudá-las a caçar para a imensa família, e Otto havia se tornado um importuno e uma perca de tempo. A temporada de seca se aproximava e para os leões isso significava boas notícias, pois o bando Wamba estava às margens do único rio que permaneceria cheio durante a estiagem. Isso significava que as presas se concentrariam naquele local, os proporcionando ótimas refeições. Mas para Otto, um leão com cerca de 8 meses de idade, estar em um local com tantos animais grandes pode ser o mesmo que assinar sua sentença de morte. Ele poderia acabar sendo pisoteado por alguns deles. Com um agrupamento de animais ao redor do rio, as leoas se concentraram em pegar um gnu, esquecendo totalmente que um filhote indefeso a seguia. O gnu pulou dentro da água para fugir das investidas das leoas, mas elas não desistiram e foram atrás do seu jantar. Otto, sem entender o que estava acontecendo, apenas imitava sua família e se aventurou a nadar. Os crocodilos também estavam ali, e aquela situação não era perigosa somente para o pequeno filhote de leão, mas para todos que estavam dentro do rio naquele momento. No frenesi da caçada e da tentativa de manter os crocodilos afastados, o olhar da mãe de Otto se cruzou por um instante com o olhar do filhote. Otto estaria na boca de um réptil em poucos segundos. Algo naquela cena reacendeu o vínculo entre eles e o instinto maternal voltou a preencher a leoa, que correu e salvou seu filhote, atacando o réptil que a capturou e a arrastou para o fundo do rio. A mãe de Otto morreu para defender sua cria, que há muito tempo vinha sendo rejeitado por ela. O filhote conseguiu sair da água e as leoas levaram um bom jantar para casa. Naquela noite, silhuetas familiares surgiram na escuridão. Eram os Rocks. Mola, Pride e Vicky estavam de volta, acompanhados de 4 leoas grávidas. A salvação de Otto enfim retornou e talvez isso significasse uma esperança para ele. Os Rocks tinham um reino para colocar em ordem e iniciaram seu plano assim que perceberam que haviam perdido integrantes durante sua ausência. Naquele bando haviam 5 leões adolescentes, os quais 4 eram machos. Eles precisavam expulsar seus filhotes antes das novas crias chegarem, pois os adolescentes poderiam ser uma ameaça real à nova geração. Um dos machos adolescentes começou a importunar Otto, dessa vez ferindo gravemente o pequeno príncipe em um dos olhos. Os Rock não suportaram tamanha audácia e abateram seu filho bem na frente dos demais, mandando um recado direto que dizia que era hora deles partirem ou acabariam como o irmão. Aqueles machos na puberdade eram uma ameaça a Otto e também aos novos filhotes que estavam por vir. Com o retorno dos Rocks e a partida dos leões na puberdade, um tempo de paz e segurança pareceu chegar. Otto desfrutou com seus novos irmãos, sendo o mais velho entre eles. Sua lealdade aos Rocks era invejável. Apesar de Otto estar crescendo e se tornando uma ameaça à coroa, eles não o viam assim, pois o felino respeitava seus líderes, aprendendo tudo o que conseguia com eles. Parecia que um legado estava sendo construído. Sob o olhar atento de Otto, os Rocks o ensinavam como caçar e também como proteger sua família. Otto protegia seus irmãos mais novos e começou a receber a atenção das rainhas.
Era como se elas percebessem que o leão, que foi um importuno no passado, poderia se tornar um salvador no futuro. Mas como é de se esperar na história de leões, a paz é algo muito frágil e ela dura por pouco tempo. Vicky, um dos 3 Rocks, saiu para sua ronda noturna e nunca mais retornou. Não se sabe muito bem o que houve com um dos membros da coalizão Rock. Por falta de sinais de luta do animal no local, suspeita-se de que ele tenha sido pego por um caçador. Mola e Pride estavam entrando em uma idade difícil, com 8 e 9 anos. Os leões sabiam que não conseguiriam sobreviver por muito mais tempo em uma terra onde os jovens leões emergem como árvores frondosas, cheios de força e majestade, e os perigos da savana estão em atividade 24 horas por dia. Os 2 machos dominantes começaram a treinar mais intensamente o príncipe Otto, que tinha acabado de entrar na sua puberdade. As brincadeiras entre eles ficavam cada vez mais agressivas, mas nunca chegavam ao ponto de machucá-lo seriamente. Eram apenas treinos. Mola, em uma de suas patrulhas noturnas, encontrou um rastro de leões intrusos. Ao invés de ir atrás dos forasteiros, o rei foi buscar seu irmão Pride e o aprendiz Otto para o ajudarem na tarefa de proteger o bando. Mola e Pride deixaram que Otto cuidasse de um dos intrusos sozinho. Era a hora de testar suas habilidades em uma luta que o levaria ao limite da força. Os reis abateram o outro leão e Otto conseguiu concluir sua tarefa, porém com um pouco mais de dificuldade. A partir daí, a savana africana viu uma nova história surpreendente de legado se concretizar. Mola e Pride levavam Otto para abater leões nômades sempre que possível, para que o leão se tornasse cada vez mais poderoso. Afinal, eles estavam velhos e em pouco tempo não poderiam o ajudar a proteger sua família, que permanecia em grande número. Com o tempo, Mola e Pride perceberam que Otto estava pronto. Ele tinha se tornado um verdadeiro rei leão. A celebração de coroação viria e seria grandiosa. Quando as leoas entraram na época de acasalamento, foi a hora de Otto receber sua coroa de rei. Ao invés de Mola e Pride o expulsarem do bando, eles permitiram que Otto acasalasse com todas as leoas e antes mesmo deles, mostrando que um novo rei assumiu o trono do bando Wamba. Otto se tornou um rei amado por suas rainhas, fiel a seu legado e respeitado por seus súditos. Mola e Pride permaneceram vivos, auxiliando seu filho, até que em 2014 tiveram suas vidas ceifadas pela velhice. A última vez que Otto foi visto com seu enorme reino foi em fevereiro de 2015, durante um safari local. Espero que tenha gostado, deixe seu like e se inscreva. Obrigado por assistir. Fui!